Olá, tudo bem? Muito cuidado com as opiniões dos analistas e especialistas do mercado financeiro. Considere sempre que a visão de um analista decorre de uma interpretação de um profissional que é pago para dar opiniões, para fazer estudos e muitas vezes não apenas de uma empresa, de diversas empresas da bolsa. Então, o tempo que ele dedica a esse estudo é muito pequeno. Às vezes, a sua opinião é muito superficial. Ele tem algum compromisso com o que ele está dizendo? Não. A taxa de acerto ele não vai influenciar em absolutamente nada na sua remuneração enquanto analista, né? Ele é pago para fazer a análise daquela empresa, ele vai fazer de uma forma muito genérica e superficial. Cabe a você, investidor, buscar informações mais objetivas sobre o que você quer investir, né? Não pode ficar preso à opinião dos analistas. Você precisa entender que aquela manifestação que ele está fazendo é uma opinião dele enquanto profissional. Cabe a você se perguntar, essa opinião faz sentido? Essa opinião é compatível com o que eu entendo do case da empresa que eu estou investindo? Essa opinião, ela combina, vamos dizer assim, com o meu perfil de investidor? Então, eu preciso analisar isso. Porque esse estudo é uma responsabilidade sua, na verdade. Você considera as informações de terceiros, mas cabe a você a responsabilidade de estudar os investimentos que você está fazendo. Você não pode ficar na mão de bancos ou de corretoras. Você tem que ter as suas estratégias. Considere isso como uma prioridade na sua vida. Eu procuro sempre fazer isso. Eu entendo que essa responsabilidade é minha, o investimento é minha responsabilidade, são as minhas decisões, são as minhas estratégias. Eu procuro entender o que as pessoas estão falando sobre as empresas que eu estou investindo, mas de forma muito tranquila eu tenho a consciência de que a palavra final, ou seja, a decisão final é minha, de mais ninguém. Então cabe a mim estar sempre estudando, acompanhando as coisas em relação àquela empresa que eu estou investindo, ponderando todas as informações que eu consigo juntar sobre aquele case, e aí eu começo a ter a minha tomada de decisão. Se eu mantenho, se eu amplio, se eu diminuo, ou se eu vendo, enfim, são todas as minhas decisões. Mas o fundamental é ter essa clareza de que não faz nenhum sentido eu ficar preso às avaliações de analistas, sejam eles de bancos ou de corretoras, certo? Então essa é a coisa que eu queria assim deixar como muito importante nesse início desse vídeo. Uma outra coisa que eu gostaria aqui de reforçar é sobre a questão do crédito tributário da Oi, né? Eu quero resgatar esse assunto porque algumas pessoas andaram me questionando. Então, sim, os sucessivos prejuízos acumulados pela Oi vão gerar um crédito tributário. E isso quando a empresa começar a dar lucro, quando ela sair da recuperação judicial e começar a ter lucro, muito provavelmente a gente vai ter aí uma reversão desses prejuízos acumulados em um crédito tributário. De que ordem? Os estudos estimativas feitos pela própria Oi estão falando em 14 bilhões de reais. Esses são os valores estimados pela Oi para este crédito tributário. O que isso significa? Isso é uma ótima notícia, né? Isso é uma ótima notícia, 14 bilhões de reais que aparecem aí para a gente colocar no nosso radar, na nossa agenda, como algo que vai ser revertido em algum momento em favor da Oi, né? Vamos repercutir aqui algumas questões que vocês deixaram nesses últimos dias. O Aloysio Barreto ele colocou, a grande pergunta é, no caso desse crédito tributário, nessa ordem aí de 14 bilhões, esse valor já está refletido nos números apresentados para 2022 a 2024 pelo Rodrigo Abreu na apresentação, ou é mais um valor a considerar? Então, Aloysio, é exatamente isso, né? Aqueles números estão falando de
previsão de receita, de previsão de faturamento da nova Oi. Obviamente, então, não está aí dentro dessa conta, quando a gente olha ali aqueles 15,5 bilhões para 2024, como um número que a Oi divulgou, né? Não está naqueles números esses 14 bilhões, obviamente, né? Então, os números de 15,5 bilhões se referem à receita para a Oi em 2024. Esse crédito tributário de 14 bi, ele vai aparecer no balanço da empresa, e ele vai estar lançado ali numa conta de ativos, né? Como um crédito. Então, ele vai estar lançado ali como um crédito e que vai ocorrer quando a empresa começar a dar lucro, quando ela começar a apurar imposto de renda a pagar, e aí ela vai fazer uma conciliação, né, da sua conta imposto apurado naquele ano versus crédito que existe remanescente por conta dos prejuízos acumulados. E aí você vai utilizando esse crédito tributário ano a ano, e aí o imposto apurado você vai abatendo desse crédito tributário e até zerar essa conta, vai fazendo essa conciliação até zerar. Ou seja, o que isso significa? Significa que você vai ficar alguns bons anos sem ter que pagar imposto de renda. E ao fazer isso, ao não pagar o imposto de renda, o que é que acontece? Você aumenta o seu resultado, você aumenta o seu lucro. É isso que vai estar acontecendo nessa operação aí do crédito tributário. Então, espero que tenha ficado claro isso aí. Tadeu Falqueto. Bom dia, professor. Seus vídeos são excelentes. Assisto a todos. O like vai assim que abro o vídeo. Reflexão. Se a Vital foi avaliada em 22 bilhões e o BTG vai investir mais 30 bilhões até 2024 e todas as aquisições que ele fez, ele consegue multiplicar 4 vezes mais em 4 anos, o valor, qual será o valor da Vital em 2025? Olha, Tadeu, vamos tentar aqui colocar a seguinte forma. O que já está lançado, inclusive, pelo próprio Rodrigo Abreu, o CEO da Oi, como uma projeção, a partir de uma mediana que ele fez, do valor da Infraco, agora Vital, para 2024, ele estimou que esta empresa estará avaliada em pelo menos 54 bilhões de reais. Esse é o número oficial que nós temos. 54 bilhões de reais deverá ser um valor mínimo da Vital no final de 2024, 54 bilhões. Então, de 22 bilhões da operação do leilão, estará em 54 bilhões. Poderá estar mais? Sim, poderá estar mais. É um valor médio que foi colocado, uma projeção, mas é possível que possa estar um pouco acima disso, esteja na casa de 60, de 70 bilhões. Mas, por enquanto, fiquemos com esse número, que é o número oficial dado pela própria Oi, neste instante, de 54 bilhões, o valor da Vital em 2024, no final de 2024. Francisco Silva, boa tarde, professor. Seus ensinamentos são para uma vida e não um momento apenas. São lições que tem que seguir, que quem seguir terá no futuro perspectivas de sucesso e vitória. Não podemos afirmar com 100% de certeza que o que está acontecendo com a Oi é uma liderança de nível 5, mas baseado no que estudamos com o nosso mestre, podemos afirmar que tudo indica ser de fato uma liderança de nível 5. Por tudo que vem sendo apresentado pela empresa e a forma como vem sendo executada, mostra que está acontecendo um empenho muito grande por parte dos gestores da empresa e principalmente pelo CEO Rodrigo Abreu. Like sempre, professor. Francisco, é aquela questão da liderança de nível 5, que são aqueles líderes extraordinários que fazem as empresas alcançarem resultados extraordinários, né? O Jim Collins nos traz isso nos seus estudos, vale a pena ler o Jim Collins. A gente não pode ter essa 100% da certeza, mas muito do que está sendo feito tem, vamos dizer assim, muito de semelhante do que poderia estar acontecendo a partir do momento que a empresa tem um líder de nível 5, né? Então, continuemos acompanhando. Iranilda Rodrigues, ótimas informações, Clóvis Faleiro, o melhor canal do YouTube, que vejo fazer um trabalho constante sem cobrar nada e de uma excelência de conteúdos para os investidores. Com certeza, sua paciência e dedicação nos faz sentir mais seguros e confiantes.
Deus te cubra de bênçãos sempre. Muito obrigado. Seguimos firme. Forte abraço. Valeu, Iranilda. Muito obrigado pela sua companhia, por estar considerando importante o conteúdo. E esse é o nosso compromisso, de alguma forma contribuir para que vocês possam realmente mudar de patamar. Aqui eu procuro compartilhar as coisas que eu vivi, que eu aprendi, e se isso está fazendo sentido para você, fico muito, muito, muito feliz mesmo por estar podendo fazer parte da sua história, da sua transformação, né? E vamos juntos, vamos fazer esse caminho da riqueza juntos, sim. Simon Ribeiro, um dos melhores vídeos aqui do canal. Na verdade, de uma semana para cá, os vídeos do Clóvis estão com excesso de excelência em qualidade de informação. Parabéns, Clóvis. Você é uma pessoa que tem muita experiência e é um dos poucos com uma bagagem absurda de conhecimento. Valeu, Simon. Fico feliz com suas palavras, com o seu reconhecimento. E a gente, de novo, está trazendo aqui um pouco da nossa vivência. Eu acho que um dos grandes diferenciais que eu trago para o canal, e de fato isso não é vaidade nem nada, é apenas um entendimento, sim, de que esse é um diferencial, é a questão de ter vivido no mundo corporativo, né? Que a maioria das pessoas que estão na internet, trabalhando com finanças e tudo mais, não tiveram essa bagagem, não tiveram essa experiência. E eu entendo que para quem quer investir no longo prazo em poucas e boas empresas, ter entendimento do mundo empresarial faz sim uma grande diferença. Na análise de cenário, na interpretação sobre a empresa, eu acho que esse é um ponto, vamos dizer assim, fora da curva. E faço isso aqui com muito prazer, disponibilizo esse conhecimento com muito prazer para vocês. Rodney Sandro, bom dia, mestre. Qual a participação da Globenet no negócio da Oi e do BTG? A Globenet entrou nesse negócio de que forma e como se dá essa participação? Rodney, tem vários vídeos aqui falando sobre essa questão do BTG lá atrás, quando fez a proposta. Maratona o canal para dar uma olhada, porque tem muito conteúdo ali. Tem alguns vídeos falando da proposta do BTG. Fiz acho que mais de 4 vídeos sobre o assunto. Dá uma maratonada. Mas em linhas gerais, fazendo de uma forma muito sintética, a Globenet era uma empresa que tinha sido no início da Oi, a Oi vendeu para o BTG e agora o BTG trouxe ela para essa mesa de negociação no processo da proposta que foi vencedora do leilão. E aí o que é que aconteceu? Essa Globenet, que era do BTG, ela é incorporada 100% na então Infraco, que agora foi batizada de Vital. Então ela deixa de ser uma empresa do BTG e passa a ser uma empresa 100% da Infraco, ou seja, 100% da Vital. É isso que precisa ser entendido, né? Então ela é uma empresa que foi incorporada, ela é 100% da Vital, 100% da antiga Infraco. É isso que precisa ser entendido. Fernando Corrêa, bom dia, Clóvis, gratidão pelos ensinamentos. Seu canal é disparado o melhor do YouTube nesse segmento, pois além de lições de vida que são transmitidas, você nos ajuda a lapidar o mindset e a refletir sobre o real valor das coisas. Além disso, pensar como os tubarões, seguindo essas dicas e tendo paciência e foco no longo prazo, o sucesso é garantido. Gratidão sempre. Olha, Fernando, muito obrigado pelo seu comentário. É isso, mudança de mentalidade. O sucesso do investidor passa por isso aqui. Cerca de 60%, 70% do sucesso do investidor está no cérebro, na forma como ele pensa, na forma como ele age, como ele toma as suas decisões, a forma como ele enxerga o mundo das empresas, o mundo dos investimentos, em especial o seu equilíbrio, o seu discernimento, a sua visão crítica, o seu equilíbrio emocional, o seu controle das suas emoções, da sua impulsividade, o seu gerenciamento com relação ao estresse, tudo isso é o que determina o sucesso de uma pessoa na Bolsa de Valores, obviamente atrelando isso ao conhecimento, né? A busca do conhecimento adequado. José Aparecido Matias, estou começando a operar na Bolsa há pouco tempo e penso que as pequenas provedoras de fibra vão perder espaço para as grandes empresas, como Oi, Vivo, etc. Essas grandes empresas de fibra têm condições de oferecerem melhores preços. Você concorda? É isso, José Aparecido. Falou tudo. Vai haver uma consolidação, isso é natural. Vai acontecer uma consolidação no mercado e os grandes players vão dominar, porque eles têm condições de ter malhas muito maiores de infraestrutura de fibra, eles têm caixa, eles têm capacidade de negociação junto a bancos, se quiserem tomar empréstimos, então eles têm uma musculatura muito maior. E assim como a gente analisa e vê que em vários mercados sempre aconteceu consolidações envolvendo os grandes players,
agora não será diferente. Na área de fibra ótica, os grandes players vão consolidar o mercado e isso vai ser meio que partilhado entre eles. É isso que vai acontecer, né? Óbvio que a Oi tem uma vantagem competitiva enorme, por já ser a maior rede do país em fibra e por ter aí vamos dizer assim, um direcionamento de investimento já de 30 bilhões para os próximos 4 anos. Isso vai passar com toda certeza pela aquisição de muitas dessas pequenas empresas de fibra ótica, não tenha dúvida disso. Aí vai ser a análise estratégica da Oi que vai definir que empresa ela vai comprar, né? Para a gente finalizar, Priscila Souza, eu estou enchendo o carrinho de Oi BR3, eu já bati 70 mil ações. Na minha visão, e assim, eu sou pobre e trabalho de carteira assinada. Tenho tudo investido desde que me conheço por gente e foi difícil juntar esse dinheiro tendo filhos. E no Brasil é muito difícil de conquistar as coisas, ter um carro, uma casa boa, poder fazer boas viagens, isso é para poucos. Então eu estou 100% em Oi. Se for para dar certo, que eu tenha tudo isso e mais um pouco. Se for para dar errado, eu vou continuar pobre trabalhando para os outros, simples assim. E continuo morando na minha humilde residência sem dever a ninguém. Vida que segue. Olha, Priscila, parabéns pela sua análise aí, pelas suas palavras. Eu acho que é isso, a gente tem que ter, sempre me perguntam, qual é a melhor estratégia de investimentos? Existe uma receita? Não, não existe. A melhor estratégia de investimentos é que lhe permite dormir com tranquilidade. Você aí colocou, olha, eu fiz uma análise, fiz o meu julgamento de que vale a pena carregar a mão na Oi, está 100% em Oi. Se der certo, maravilha, isso vai mudar minha vida, pelo menos de alguma forma. Se não der certo, paciência, vou continuar pobre trabalhando. Então, você está tranquila com relação a essa sua decisão. É isso. Qual é a melhor estratégia? A que lhe deixa tranquilo, né? Então, vamos juntos, Priscila. Acho que você tem aí uma oportunidade, temos uma oportunidade com a Oi e no longo prazo eu tenho certeza que você vai ter bons resultados. Isso eu acredito que sim, que será possível. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, fica com Deus e até a próxima. Tchau!